Léo, qualquer pessoa consegue acessar o subconsciente e resolver as questões pela raiz? Sim, consegue, com o método certo, da forma certa, tá? Existem formas muito diferentes de acessar o subconsciente, existem, e eu gosto dos processos quando a pessoa tem consciência. Quando o meu cliente está completamente consciente do que está acontecendo com ele, do que vai acontecer com ele, do que ele está processando, da informação que ele está recebendo, tá? Eu gosto do meu cliente, da minha cliente, e eu gosto de ensinar isso para os meus alunos, para que os clientes deles estejam presentes, conscientes, trazendo a questão, resolvendo por si próprio, tá? E qualquer pessoa consegue fazer isso. Só precisa do método correto, só precisa saber de algumas coisas importantes que fazem com que esse acesso seja mais direto. Então, tem várias orientações que eu dou para os meus alunos que vão facilitar com que ele possa acessar o subconsciente do cliente dele, que possa ajudar ele a processar aquela informação. Por exemplo, não julgar a informação é uma delas, não analisar é a outra, não sugestionar é outra, conduzir as meditações da forma como eu mostro, conduzir os caminhos, as jornadas que tem ali dentro, de uma forma bem específica, tá? Se você segue o método, se você segue o passo a passo, você consegue na primeira vez. Eu não vi nenhuma pessoa que nunca conseguiu. Todo mundo consegue, seja crianças, adolescentes, adultos, idosos, sejam médicos, professores, psicólogos, donas de casa, pais e mães, sejam viúvos, solteiros, casados, sejam católicos, budistas, céticos, enfim, da religião que for, tá? Não importa, as pessoas conseguem acessar. O subconsciente é uma coisa do ser humano e qualquer pessoa consegue acessar o próprio subconsciente e também facilitar o processo para que ele acesse de outras pessoas. Como eu sei que eu estou acessando o subconsciente? Como eu sei que eu identifiquei um padrão do subconsciente? Normalmente, quando você acessa o subconsciente, você faz isso dentro de um processo, tá? Então, como eu sei que eu estou acessando? Às vezes você não sabe, mas você confia, porque se você segue o que eu falo, a informação está vindo do subconsciente. Por exemplo, existe a escavação das 4 perguntas, que é uma forma que você tem de acessar o subconsciente, na verdade, de fazer com que o seu cliente acesse o próprio subconsciente e traga informação para você. Como que eu sei que eu estou acessando? Por exemplo, as informações do subconsciente, elas são diretas, elas são irracionais, elas são diretas. E elas são as primeiras que vêm. Então, quando eu peço para ela se perguntar por que você está vivendo isso na sua vida, a primeira resposta que ela traz é subconsciente. Se ela começa a analisar, a pensar sobre, a contar histórias sobre isso, já é o consciente dela. Então, por exemplo, a primeira resposta que a pessoa traz é o subconsciente. Quando ela traz imagens do jardim dela, ela está acessando o subconsciente. Não importa se é, se não é. É, confia que é. Quando eu peço para ela imaginar uma pessoa na frente dela e vem uma imagem, é um acesso subconsciente. Quando eu peço para ela se imaginar olhando para um espelho e me falar o que ela vê, é o subconsciente. Toda projeção de imagem que ela faz é do subconsciente. Então, se eu peço para você fechar os olhos e imaginar Deus na sua frente agora, o que você vai ver não é a verdade, mas é o que está a sua verdade. E a sua verdade, quem diz é o subconsciente. Então, se eu peço para você fechar os olhos e convido você a imaginar uma imagem de Deus na sua frente, a imagem que vai aparecer é a imagem que o seu subconsciente tem gravado dentro dele. Então, como eu sei que eu estou acessando? Confia, a imagem interna é subconsciente. Pode ser a verdade maior, igual, mas pode não ser. Então, o que, que eu falo que é? É o subconsciente. E a gente vai trabalhar a partir dessa imagem, a gente vai trabalhar a partir desse sentimento, a partir dessa memória, a partir dessa informação. E como eu sei que eu identifico um padrão? Por exemplo, a gente tem formas de testar o que a gente acredita pelo nosso corpo. Existe uma ciência chamada cinesiologia. A cinesiologia ela estuda a interação do corpo com as emoções e com a mente, com a energia que flui pelo nosso corpo, com o nosso tônus muscular, com esses impulsos elétricos que o nosso corpo dá. Então, quando eu falo uma coisa que é uma verdade para mim, o meu corpo responde de uma forma. Quando eu falo uma coisa que é uma mentira para mim, o meu corpo responde de forma diferente. E a gente tem o teste do dedo, por exemplo, né? Então, quando eu falo, meu nome é Leonardo, tem que ser uma afirmação. Meu nome é Leonardo. Meu nome é Gabriel. Eu estou sentado.
Eu estou deitado. Eu estou em São Paulo. Eu estou em Alto Paraíso de Goiás. Tá me dando. Isso é tônus muscular. Quando é uma verdade para mim, eu tenho tônus. Quando é uma mentira, eu não tenho tônus, ele abre. Mas eu posso fazer o teste em pé, eu posso fazer um teste com o braço, tem um teste com o pé. Cada tecnologia, cada terapia, cada processo utiliza um teste diferente. E eu gosto de usar o teste em pé. Esse teste aqui eu ensino nos meus cursos presenciais, tá? É uma forma de testar o subconsciente, as verdades que eu carrego dentro do meu subconsciente. Mas eu prefiro usar o teste em pé, porque esse daqui é fácil das pessoas roubarem. A pessoa abre assim, né? Então ela pode manipular. O teste em pé é muito mais difícil de ser manipulado. O teste do pêndulo, que a gente chama. É uma forma de testar o subconsciente, é uma tecnologia, uma ciência chamada cinesiologia, muito usada por profissionais de educação física, fisioterapeutas e várias outras ciências utilizam esses testes da cinesiologia. Existem outras formas de trazer também esses testes, tá? Por exemplo, eu gosto do teste de 0 a 10. Você pode sentir também, você olha para uma imagem, pensa sobre algo e sente no seu corpo. Se isso se expande, se isso tem luz, isso é uma verdade para você. Se isso se retrai, se isso te fica escuro, né, te traz sentimento de diminuição, isso seria uma mentira. E aí são formas de testar isso através da cinesiologia, utilizar o corpo para testar a forma como a mente pensa. E lembrando que o meu subconsciente, ele não carrega verdades universais, ele carrega a minha verdade. E a minha verdade pode estar conectada com as verdades universais ou pode não estar conectada com as verdades universais.